GDCast Copel, o podcast da geração distribuída. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um GDCast. Esse é o 5º ano de atividades do nosso podcast da geração distribuída. E neste primeiro episódio, vamos ouvir o relato dos responsáveis pela primeira usina fotovoltaica de maior porte colocada em operação para compensação do consumo próprio de energia nas instalações da Copel. A empresa já contava com unidades menores e também com uma usina construída para a venda da energia em Bandeirantes, no norte do estado. E recentemente concluiu a construção dessa nova unidade com mais de 500 painéis solares no prédio da Copel Geração e Transmissão em Ponta Grossa. Quem vai contar pra gente sobre esse projeto são os colegas Lincoln Rodrigo Mendes e Rafael Cassiolato de Freitas, a quem eu agradeço por aceitarem o convite para estar junto com o nosso ouvinte do GDCast. Olá, Lincoln e Rafael, obrigada por estarem conosco. Oi, Raquel, boa tarde. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, pessoal. A divulgação desse empreendimento ocorreu na virada do ano. A gente estava curioso já para saber como é que seriam as primeiras semanas de operação, mas eu quero começar perguntando lá do início do projeto. Como é que surgiu a ideia de fazer essa instalação? Vocês estavam comentando que as atividades fim de vocês, né, as atividades principais de vocês estão ligadas à operação e manutenção das linhas de transmissão na região, mas ainda assim houve esse interesse e esse empenho em empreender, né, a instalação de uma geração solar aí no prédio. Então queria saber primeiramente de onde surgiu esse interesse, essa ideia de executar esse projeto tão interessante. Então, esse projeto ele surgiu até de forma despretensiosa, né? Um simples comentário nosso de como estava evoluindo essa geração fotovoltaica, né? Como estava presente no dia a dia. E a gente na nossa localidade aqui, né? Nossa unidade de transmissão, que é uma área bastante ampla, composta por diversos prédios, estacionamentos bem amplos, a gente até cogitou essa possibilidade de, por que não, implantar uma geração fotovoltaica, né? Aproveitar o estacionamento, fazer umas coberturas para os carros. E daí partiu a ideia de fazer uma pesquisa de mercado, né? Saber o que seria necessário ali, o que a gente poderia conseguir implantar aqui. De forma bem, sem nenhuma perspectiva no início ali, né? Mas conforme a gente desenvolveu esse primeiro estudo, né, do que a gente queria, a resposta dessas empresas especializadas no ramos foi bem positiva. Eles mostraram bastante interesse nisso e daí desencadeou toda como se diz, um incentivo, um algo mais assim para a gente também entrar de cabeça no que poderia se tornar. E daí para frente, acho que foi muito bom tudo que aconteceu, assim, a demonstração de interesse da nossa gerência, da parte de inovação da Copel, dos nossos supervisores e gerentes imediatos, e foi o que essas empresas apresentou para a gente, foi bem explicado, foi bem claro como que a gente poderia implantar em questão de valores, de estrutura que deveriam ser feitas, e daí que foi onde entrou o Inove na jogada, né? Ele entrou com essa proposta de fazer uma análise financeira e conseguir esse aporte financeiro ao projeto. A gente conseguiu, né? Correu bem, foi um caminho bem longo, mas ele nasceu dessa forma, Raquel, assim que iniciou o projeto. Quando que foi isso, Lincoln, que deu esse primeiro estalo, assim, de que isso poderia ser feito no prédio? Olha, as conversas foi lá em 2019 que começaram, Raquel. Em 2020 a gente começou a fazer essas primeiras pesquisas aí de mercado. E conta para o nosso ouvinte o que é o Inove. O Inove é um programa que a Copel já lançou eu não sei o início correto, mas eu me envolvo com ele já há mais de 2 anos aí. É um programa de incentivo a todo projeto de inovação que o colaborador da Copel pode querer desenvolver.
e eles deixam a plataforma disponível, né, para você lançar essa tua ideia. E a partir daí eles começam a fazer essa análise, né, do comitê deles da viabilidade e da possibilidade do projeto ser desenvolvido em parceria com eles, né? Entendi. E você falou que lá no início a ideia seria colocar de repente algumas placas sobre telhados de estacionamento, né? Fazer ali um carport que o pessoal tem chamado, mas eu vejo que o projeto acabou crescendo ao longo da sua elaboração, né? Porque o projeto que a gente viu ser executado no fim das contas ocupa 4.000 metros quadrados, é um investimento de R$ 1,5 milhão, quer dizer, não é algo de repente pequeno como o que foi pensado lá no início. Queria saber qual que foi a importância de vocês terem essa consultoria especializada, né, uma empresa que atua de fato no segmento da geração solar nesse processo, e como que foi dimensionar o melhor tamanho, né, da geração ali para o caso da Copel Jet. Uhum. Não, essa foi uma questão assim que foi muito bem-vinda, surpresa, é, desse aval que a Copel deu aí para a gente almejar algo maior do que a gente esperava até no início. É, Lá nessa pesquisa que a gente fez de mercado, nós colocamos alguns cenários um poucos mais humildes ali, né, pensando bem pequeno, mas a gente almejou alto, a gente tentou fez esse pedido de pesquisa assim para utilizar praticamente todo o espaço que a gente teria disponível. E a nossa surpresa foi essa, a hora que a gerência recebeu essa proposta nossa, essa pesquisa de mercado, né? Ela viu o potencial, né? Ela viu a possibilidade de se ter um ganho a médio prazo aí, considerável na redução de custo e nos deu essa carta branca. Não, vamos lá, vamos pensar grande e vamos investir na ideia de vocês. E eu acho que isso foi o maior incentivo para a gente entrar de vez, de cabeça aí no projeto. Maravilha. Agora eu quero saber, vocês colocaram em operação a usina no melhor momento do ano possível, eu imagino, né? Bem no pico do verão. A geração estava estimada aí em 35.000 kWh mês e seria suficiente para abastecer o prédio de Ponta Grossa. Vocês também têm planos de usar essa energia para compensação de consumo de outras unidades, né? Queria saber como é que foram essas primeiras semanas da usina em operação e quais são os planos do uso dessa energia, né, nos próximos meses. Então, a gente, até por coincidência, hoje comentamos sobre isso, que estamos para fechar aí o segundo mês completo, né, de geração. Ainda são poucos dados que a gente tem, né, mas já é possível fazer uma análise prévia do que pode acontecer durante o ano. No mês de janeiro, a gente conseguiu um valor de geração aí bem próximo do nosso objetivo principal, e durante o ano aí a gente vai ter a geração mensal aí para formar aquele valor que a gente buscou, né, no projeto inicial. Mas dessa geração, cerca de 30% do que é gerado vai ser para o consumo aqui da localidade, né, da unidade de transmissão, e o restante será injetado na rede, né, para compensação de uma outra unidade aí da transmissão. Esse é o objetivo, né? Foi com esse objetivo que se lançou. E nesses primeiros 2 meses, acho que a gente alcançou. Está dentro do previsto, é aquilo que a gente pensou mesmo em valores de geração de energia e do custo abatido ali na conta de luz da unidade. Nesse mês aqui, a gente fez um levantamento prévio, né, Lincoln, no mês de janeiro, que a gente tinha fechado. Foi o primeiro mês fechado com consumo e geração funcionando plenamente. A gente conseguiu injetar aqui no sistema 30.000 kWh, né? E frente a um consumo aqui nosso de 7.000, que foi registrado, né? Então, foi mais de 3 vezes aí o consumo aqui foi o que a gente conseguiu devolver para o sistema. Considerando que é um mês bastante favorável para a GD, né?
A gente acha até que superou um pouco as expectativas aí, seria um pouco abaixo disso, mas o tempo tem ajudado, né? Tem feito o nível de insolação, apesar de chuvas constantes, o nível de insolação tem ficado muito bom, mas conforme o Lincoln falou, tudo o que é feito dentro da GD em termos de projeto, dimensionamento e cálculo de retorno, a gente tem que considerar em valores médios, né? Porque ao longo do ano a gente tem os ciclos, né, da insolação, das estações do ano. Então, os valores certos, assim, que a gente tem como referência para o sistema, tanto para projeto e depois para consolidação daquilo que foi executado, após 12 meses a gente consegue ter números mais precisos né, daquilo que se chegou realmente naquilo que a gente estava pretendendo, né? A gente já deixa combinado um papo daqui a alguns meses, né, Rafael? Para saber como é que tá isso, se a média tem se mantido. É muito comum a gente ouvir no consumidor residencial, né, as pessoas que instalam a geração solar para não se preocupar mais com o seu nível de consumo, né? Ah, coloquei geração solar em casa porque daí eu posso usar o ar-condicionado à vontade. E na Copel a gente vem de uma trajetória um pouquinho diferente. Queria saber de vocês dois se aí no prédio, né, dentro da equipe da JET que está atuando também, né, e consumindo essa energia agora, como é que estão os conceitos de ecoeficiência, se vocês também vêm dessa jornada, né, que já é tão longa dentro da cultura da Copel? Olha, eu observo, Raquel, que assim, independente de ter sido instalado ou não um sistema fotovoltaico aqui que supre muito mais do que o consumo interno, os hábitos assim das pessoas são aqueles que já vinham sendo arraigados desde sempre na Copel, nessa questão de preservação, de economia, né, de otimização de uso das coisas, e não ter desperdícios, né? Vem desde aquela cultura que foi implantada do 5S há mais de uma década atrás, já vinha, né, permeando as equipes, todas as áreas que passaram por esse aprendizado. Então, não há essa alteração pelo menos da minha parte, eu não percebo, né, que nas pessoas teve essa alteração de comportamento, né, com relação porque tenho sobrando, posso usar sem parcimônia. Não, a questão não é essa, né? A questão é que tudo aquilo que a gente efetivamente acaba não usando, porque não desperdiçando, digamos a palavra certa, né? Compensação que está sendo utilizada em outras áreas da empresa e como um todo acaba causando um ganho para a empresa inteira, né? Em abatimento de faturas. Aí é o melhor dos mundos, né? Quando a gente consegue unir eficiência energética e a geração com uma fonte renovável, é o casamento perfeito. Esperamos que assim também seja com os projetos que estão em andamento na Copel Distribuição, né? A Copel tem outras já unidades geradoras com energia solar em construção no Paraná, em Umuarama, Arapongas e Paranacite, né? Em Arapongas é ao lado da subestação chamada Nova Aricanduva, e são projetos que igualmente vão servir para o consumo próprio e compensação desse consumo dos prédios próprios aí na Copel Distribuição. Eu deixo a palavra aberta aí para vocês, se quiserem contar alguma curiosidade, quiserem compartilhar com o ouvinte do GDcast mais alguma informação sobre esse projeto aí em Ponta Grossa. Olha, foi legal aqui o projeto por conta do aprendizado que a gente teve aqui, né? Muita coisa nova para nós aqui que não tínhamos desenvolvido diretamente. Uma curiosidade interessante desse projeto que eu ouvi de do engenheiro da empresa que executou aqui, né? Que até ele, que era um engenheiro novo no ramo, falou que foi um aprendizado muito grande porque aqui a gente conseguiu juntar diferentes tipos de estruturas de geração. É uma planta de geração razoavelmente complexa do ponto de vista técnico, porque nós temos aqui estruturas em telhados, estruturas em carportes, estruturas em estacionamentos já existentes e estrutura de solo, e eles tiveram que construir uma rede interna de distribuição de energia para adequar a tensão de geração com a tensão de consumo interna aqui da divisão de transmissão Centro-Sul. Então, do ponto de vista técnico, foi uma situação bem particular e muito interessante de ser visto, né? Não sei se o Lincoln também tem alguma coisa para comentar aí da época da execução aí, que foi bem interessante. Não, perfeita observação do Rafael, da diversidade que foi, né, para uma empresa de instalação desse tipo de equipamento, assim, foi bem penoso para eles, assim, tanta coisa envolvida. Mas também concordando com o Rafael que o que mais vale de tudo isso que a gente passou foi o aprendizado, foi esta oportunidade que a gente teve de participar daí, desde a especificação técnica de um projeto
até do processo de licitação, de discussão com as empresas das melhores formas, as melhores práticas de se realizar um projeto. É um conhecimento que a gente vai levar para o resto da vida, né? É algo que a gente já tem como bagagem agora para um futuro evento similar, algo que possa ser desenvolvido em outras áreas nossas aqui, e esse é o nosso objetivo. Então, eu fico muito feliz por isso, por estar tendo esse conhecimento agregado ao que eu vou carregar daqui para o final da minha vida profissional. Só tenho a agradecer não só o Rafael aqui, mas toda a equipe da UT, do pessoal do Inove que participou em diversas fases do empreendimento, e sem eles acho que a gente ainda estaria batendo cabeça aqui. A união de todas essas equipes, aí, de todo esse pessoal, foi que fez sair do papel o que hoje está em pleno funcionamento aqui. Bacana, gente, parabéns e muito obrigada ao técnico Lincoln Rodrigo Mendes e ao engenheiro Rafael Cassiolato de Freitas, da Copel Geração e Transmissão em Ponta Grossa. Valeu, obrigado, Raquel. Antes de encerrar, você fica com as últimas notícias da Geração Distribuída. O fundo de capital venture da EDP anunciou um aporte de $2 milhões, equivalente a R$10 milhões, em uma startup do Chile. A empresa desenvolve tecnologias de inteligência artificial e ciência de dados para otimizar sistemas de geração de energia renovável. A ideia com o uso da inteligência artificial na gestão da GD é melhorar a integração de dados e otimizar os custos de operação e manutenção, entre outros objetivos. A fonte hídrica tem diminuído a sua participação na matriz elétrica brasileira. Há 4 décadas, 90% da nossa eletricidade vinha da força das águas. Esta ainda é a principal fonte de geração do país, mas hoje a energia hidráulica é responsável por 53% da capacidade instalada nacional. Em 7 anos, a participação deve cair para 42%. O espaço tem sido ocupado por outras fontes, como a eólica e a solar. A operadora telefônica Vivo fechou 2023 com um lucro líquido de R$5 bilhões, um crescimento de 23% na comparação com o ano anterior. O balanço da companhia traz também os investimentos no segmento de energia. O programa de geração distribuída da Vivo encerrou o ano com 67 usinas de fonte solar, hídrica e de biogás. Até o final de 2024, a empresa anuncia que terá 85 usinas, com capacidade para suprir o equivalente ao consumo de 340 mil residências. As informações são dos portais Brasil Energia, Folha de São Paulo e IP News. Eu sou Raquel Cagliari e agradeço a sua companhia até aqui. Te espero no próximo GDcast. GDcast Copel, o podcast da Geração Distribuída.